Bom dia, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso escola dominical. Hoje nós vamos falar o fruto do Espírito no discípulo, que é o caráter de Cristo em nós. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas 5, 16 a 26. E, se for possível, cada irmão lê um versículo. Gálatas 5, 16 a 26. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, Pai. E que o Senhor possa falar hoje aqui aos nossos corações pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém, Senhor. Enquanto o pecado manifesta a velha natureza, o fruto do Espírito revela o caráter de Cristo sendo formado em nós. O fruto é um conjunto de virtude e qualidade que o Espírito Santo produz na vida de um cristão. A Bíblia é bem clara, é o fruto, não são os frutos. O que é o fruto? Todos nós aqui conhecemos uma mexerica. Se você descascar a mexerica, ela tem vários gomos, mas é mexerica. Um não é um sabor de laranja, outro de abacate, não. Todos são os mesmos sabores. Então, o fruto é o fruto. Vamos estudar que o fruto do Espírito Santo não são muitos, mas é um, que molda o caráter e a vida de uma pessoa transformada e sendo transformada, que vai sendo intimamente com Deus. E o livro de Gálatas é interessante, que antes de Paulo entrar na dimensão do Espírito, ele entra ao contrário, ele entra na dimensão da carne. E Paulo é didático, Paulo é metódico. Ele divide as obras da carne em 4 níveis. Quais são os 4 níveis? Primeiro, é a natureza da imoralidade. Qual é a natureza da imoralidade? Ele trata da prostituição, impureza e lascívia, que é o desejo ardente, principalmente sensual. Então, é a primeira que Paulo trata. Qual é a segunda que ele trata? A natureza de falsos deuses. O que é? Idolatria, feitiçaria. Já a terceira, Paulo trata da natureza da rivalidade. O que é essa rivalidade? Inimizade, porfias, contenda de palavras, discussões, disputa polêmica, que é ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, inveja. E esses itens, boa parte, ele trata praticamente do 10º mandamento. O que é o 10º mandamento da lei de Deus? É um foro íntimo. Qualquer ser humano pode julgar a lei de Deus, os 10 mandamentos, do 1º ao 9º. Mas nenhum ser humano é capaz de julgar o 10º mandamento. Porque ele é foro íntimo. Só Deus conhece o coração e a mente de uma pessoa. Você pode estar abraçando uma pessoa e ela ser seu maior inimigo e você não sabe. Você pode estar sentado dentro da igreja e a pessoa pode estar calculando ou meditando o que ele vai fazer de ruim amanhã. Quem é o ser humano que é capaz de julgar isso? Isso é somente Deus. Qual que é a quarta? É a natureza dos excessos. E isso aqui é uma facilidade para a igreja pecar. Por quê? Boa parte da igreja não bebe bebida alcoólica. Não estou dizendo que muitos não bebam. Bebam sim, eu sei que bebe. Que é certo, isso é a consciência de cada um. Qual que é? É a bebedice, a glutonaria, coisa semelhante. Beber, o crente não bebe, mas comer. Misericórdia. Até lá em casa a gente fala que tem um olho maior que a barriga. E às vezes é isso mesmo que acontece. Então Paulo trata dessas obras da carne uma por uma. Depois disso, a metodologia de Paulo é tratar o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Ou quais são os frutos? Que na realidade não são, é o fruto. Ele também divide a metodologia de Paulo em 3 dimensões. Qual que são as 3 dimensões? Os 3 primeiros, que é amor, alegria e paz, ele trata em relação a mim, a si próprio. Ele não trata em relação a nada.
O amor, o que é o amor? O amor não é a questão, o português é terrível, porque quando você fala em amor, a gente vê muito isso em novelas, amor, amor, mas praticamente é na área de sexual. Mas não é, Paulo não trata o amor na área sexual, porque a língua grega, ela define várias palavras, dimensões diferentes. E aqui essa palavra é ágape. Ágape é o amor de Deus, é aquele amor sacrificial, é aquele que próprio Deus deu o seu filho para morrer em nosso lugar. É aquele que é capaz de interagir em relação ao outro. Eu gosto muito de vídeos de animais. E passou um vídeo de que passou uma família de uns 30, mais ou menos, ou mais, aqueles gorilão de 2 metros de altura. Interessante que o macho, o alfa, na atravessar a rua, ele parou no meio da rua, não saiu, os carros paravam assim, enquanto a família dele toda não passou, ele não saiu, ele não foi. Isso é o amor, isso é proteção, isso é segurança. Então, tem que ter isso. Se não tiver isso, e isso é em relação a nós. Qual é o segundo? Alegria. Alegria não significa ausência de sofrimento. Não existe, não significa que não pode acontecer algo com você. Mas a alegria aqui está relacionado não com a ação, mas sim com a reação. Nós devemos ter alegria apesar de. Apesar de, eu tenho alegria. Apesar de, eu tenho alegria. Porque a minha alegria não é uma situação. A minha alegria é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. E a terceira relação a mim é paz. O que é paz? Muita gente acha que paz é você não ter problema, não ter dificuldade. Não. A paz também não está relacionado ao que acontece comigo, mas está relacionado à reação que eu tenho também. Quase a mesma coisa da alegria, a reação. A paz é aquela, eu estou desempregado, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai prover, eu estou sofrendo, eu estou no hospital, mas eu tenho paz. E eu me lembro disso, quando a minha menina internava, eu ficava impressionado com ela. Não havia um dia que não havia o sorriso nos lábios dela. Isso me impressionou demais. E isso é a coisa que deveria ter todos os cristãos, é essa paz. Essa paz de que você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo e até ronca. Essa é a paz. Qual que é o segundo método de Paulo? O segundo ele vai tratar do 4 ao 8, que é a disposição que deve ter em relação aos outros. Já do 4 ao 9, essa disposição não é para comigo, é para com o próximo. Qual que é a próxima? Qual que é? Ela vai tratar da longanimidade. O que é uma pessoa ser longânima? O que é? É como se você pegasse uma borracha daquelas que você enrola em dinheiro, esticasse, e ela não arrebentasse. Muitos de nós aqui tem um estupim muito curto. Pisou no calo, você começa a xingar, a brigar, a tudo. Não é o que o fruto do Espírito diz. O fruto do Espírito diz que você deve ser longânimo. O que é uma pessoa longânima? É caracterizada pela paciência, generosidade e coragem para suportar a adversidade, ofensa e sofrimento sem descontrolar ou desistir. Não é questão de ação, mas também de uma reação. Verifica que quase todo o fruto, ele está não em uma ação, ele está em uma reação. É como eu ajo. É o que Jesus fala, se alguém te bate numa face, o que você faz? Mas provavelmente nós vamos tirar um revólver e dar um tiro na cara do cara. Provavelmente o mundo hoje faz isso. Jesus fala que aquele que faz você andar 1 milha, você anda. É ruim que nós fazemos isso hoje.
Por quê? Nós estamos muito longe, mas muito longe dos ensinos bíblicos. Nós hoje estamos caminhando a passos largos, mas a passos largos mesmo, não é do tamanho do meu não, que eu sou baixinho, que não dá nem um meio metro. É uma apostasia. Nós hoje, muitas das igrejas enchem de centenas, de milhares de pessoas, porém, sem vida, sem transformação, sem mudança de caráter. Aquele que bebe, continua bebendo. Aquele que rouba, continua roubando. Aquele que fuma, continua fumando. Não há uma transformação de personalidade, de caráter. Nós hoje alegramos e falamos para o Brasil todo. Nós somos 60 milhões de evangélicos. Que não vale 12 apóstolos. 12 pessoas mudaram o mundo e mudou há mais de 2000 anos. 12 pessoas. E nós somos hoje 60 milhões de evangélicos no Brasil, num país corrupto, num país onde o Congresso, o Senado, o STF, tudo vive numa corrupção. E pronto. Que mudança que o evangelho está transformando. Quando a reforma surgiu em 1517, ela transformou a Europa. Ela colocou faculdade para toda a Europa, colocou medicina, hospitais, transformou tudo. Houve missões para todo mundo, cultural e transculturais. E nós hoje em dia? E nós hoje em dia? Que diferença está fazendo no Evangelho? Nós estamos longânimos para quê? Provavelmente para o pecado. Provavelmente para coisas que não vai mudar em nada. Qual que é a próxima? Benignidade. Disposição de fazer o bem e agir com bondade, compaixão e gentileza. Se você, quando eu falo você, também estou incluso no meio, passar numa rodovia, que hoje também já é muito perigoso, e tiver um acidente, você pararia para ajudar aquela pessoa? Se você vê uma idosa, ou não precisa nem idosa, qualquer um, caído no chão, você para ajudar? É bem provável que não. Nós pregamos a palavra do samaritano, nós pregamos que o sacerdote passou por longe, que o levita passou por longe, mas nós não estamos sendo, os samaritanos também não, gente. Nós não estamos sendo. Nós falamos, pregamos bonitinho, pegamos o Velho Testamento, abrimos nos profetas. Olha a nação de Israel, que ridículo! Como fazer de pecado? Nós fazemos a mesma coisa. Pega os profetas, Miqueias, Naum, abre. É hoje, literalmente hoje, a mesma coisa. O justo é vendido por um par de sandália. Hoje nós não compramos sandália, mas é suborno. Aonde gente compra apartamento por 22 milhões em dinheiro no creche. Onde? Ontem mesmo, quando eu parei no Barreiro, em frente a uma casa, tinha um senhorzinho, devia ter quase uns 100 anos, até assim os dentinhos, mas bem lustro mesmo. A gente batendo um papo e falou assim, eu já tenho 5 meses que eu não recebo minha aposentadoria. 5 meses. É a mesma coisa. Eu não roubo, eu não tenho suborno para um par de sandálias, mas roubo do pobre, mas roubo do órfão, mas roubo de necessidade, mas roubo do empresário, mas roubo da igreja. Gente, nós não estamos sendo diferença nenhuma do mundo. Outra, fidelidade. Normalmente, a gente fala em fidelidade em relação ao casamento. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Nós esquecemos, talvez a mais importante, é a fidelidade da palavra de Deus. Nós somos fiéis à palavra de Deus? Eu, sentado ali naquelas perguntas, o meu grupinho, eu falei assim, aqui é uma igreja pequena. A igreja é pequena.
Mas se ela tiver aqui todo mundo dentro da igreja, e é lógico que eu não vou fazer isso, só estou dando um exemplo, e perguntar, quem leu a Bíblia aqui pelo menos 2, 3 vezes? Vou te dizer, sem medo de errar, mais da metade vai levantar a mão que não leu. Como nós podemos ser fiel se nós não conhecemos nem a palavra de Deus? Como nós podemos ser fiel se nós escondemos o celular da nossa esposa ou do nosso marido? Aonde tem senha? Como nós podemos ser fiel aonde, ao assinar um contrato com uma empresa, nós falsificamos algumas cláusulas ou transgredimos algumas cláusulas? Que fidelidade é essa? Fidelidade também é não uma ação, mas uma reação. Qual é a reação? Se sua mulher te trair, você vai trair também? Se alguém te roubou, você vai roubar também? Se alguém matou, você também vai matar? Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso. Outra, qual é o outro fruto da palavra de Deus? É a mansidão, qualidade de caráter que se une à humildade, autocontrole e paciência, ou estado de tranquilidade, brandura de lugar ou pessoa. Aqui termina, então, a última relação com a outra pessoa. As 3 primeiras, como eu já disse, em relação a mim. Do 4 ao 8, em relação ao outro. Mansidão. O que é mansidão? É aquela pessoa que eu falei que se der um tapa na cara, você volta a outra? Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Lê o Velho Testamento que você vai ver que mansidão não é isso. Lê o Novo Testamento, você vai ver que mansidão não é isso. O que é mansidão? Alguém já pegou um boi brabo e tentou montar em cima dele? Alguém já pegou um cavalo daqueles bravos e tentou montar em cima dele? Já? O que é mansidão? Mansidão é ser domado. Mansidão é aquele que tem poder de fazer e não faz. Mansidão é aquele que autocontrola. O que é autocontrola? Se você tem o poder de tirar uma vida, ou de prejudicar aquela pessoa, ou por você ter uma situação financeira muito mais avantajada, e você pode fazer aquilo e não faz. Você tem a mansidão, você tem autocontrole para não executar aquilo que o outro te fez a mesma coisa. É isso que nós temos que ter em mente. E qual que é o último? Que é o domínio próprio. Esse domínio próprio, ele é a atitude quando deve ter com as pessoas e especialmente com Deus. Domínio próprio é uma atitude que o Espírito Santo vai moldando você, vai controlando você e pega a mansidão e vai te amansando, e pega e vai te controlando, vai te deixando você mais paz, e você respira, e você tem domínio daquela situação, mesmo que você possa fazer. É o que eu acho interessante, erudito. Se Einstein chegasse perto do filho dele que tinha 4 anos, 3 anos, e conversasse com ele, no conhecimento que ele tinha, aquela criança ia saber alguma coisa? Se Deus chegasse, mandasse Jesus como mandou, e Jesus chegasse com o poder que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com a autoridade que ele tem, com tudo, e chegasse a nós estaríamos aqui? Não estaríamos aqui. Ele esvaziou e chegou à nossa dimensão. Uma pessoa erudita, para conversar com a criança, ela tem que se abaixar e chegar no nível da criança. Só assim a criança pode entender. Só assim Deus fez para que nós compreendêssemos o que é Deus. Porque Deus é Deus
não porque eu quero, mas porque ele se humilhou, ele se esvaziou e ele morreu uma morte de cruz. É o que diz Filipenses 2,7 e o seguinte versículo. Vamos lá. Paulo nos orienta e exorta a andar no Espírito e viver pelo Espírito. Andar no Espírito significa viver em sintonia com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo dirija nossos pensamentos, ações e decisões. Isso é verdade? Absolutamente 100% é verdade. Mas nós fazemos isso? Nós deixamos que o Espírito Santo, como fala aqui, controlar o nosso pensamento, ações e decisões? As nossas decisões, nós tomamos depois de ajoelhar, depois de pedir orientação de Deus? Nós fazemos isso através de quê? O nosso pensamento, ele é voltado para o Criador ou é voltado para quê? Os nossos olhos, ele é para quê? As nossas ações, ela é dirigida para fazer o quê? É óbvio, é lógico. Esse fruto do Espírito Santo, 100%, está na pessoa de Jesus Cristo. Eu não acredito que existe nem Paulo, nenhum evangelho que possa fazer ou ter 100% desse fruto. Esse fruto é trabalhado naquilo que nós temos mais de fraco. Qual que é que nós temos mais de fraco? Eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho longanimidade, benignidade, eu tenho bondade, eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio. Qual é o que eu tenho de dificuldade? Aí o Espírito Santo vai moldando, vai transformando para a santificação, porque a santificação é um processo. E é muito bom isso, porque Deus é... gente, eu amo Deus. Apesar de eu ser um verme, Paulo fala que ele é um verme. Se Paulo fala que ele é um verme, eu não sei o que eu sou. Eu não sei. Porque eu não chego nem nos pés do Paulo. E ele fala que ele é um verme, imagina eu. Mas o Espírito Santo vai nos trabalhando, vai nos moldando o nosso caráter, nossa personalidade, para chegar à estatura de um varão que seja idêntico a Jesus. Nós vamos estar na glória com Jesus. E lá é bem claro, a palavra de Deus é bem clara. Não vai entrar sequer um pecador no céu. Não há. Eu já falei isso aqui uma vez e vou frisar de novo. Se a gente peca 3 vezes por dia, que é óbvio que nós pecamos muito mais de 3, por atitude, por ato, por pensamento, por omissão. Se você peca 3 vezes ao dia, em um ano você tem 1.080 e tantos pecados. Mas vou pôr 1.000. Eu já tenho 65 anos, então eu tenho 65 mil pecados. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Adão pecou uma vez só e foi expulso do paraíso. Por que que Deus não fez isso comigo? Por quê? Igual eu já dei um estudo passado, a Bíblia é bem clara, que Deus é que fala, convertei-vos, convertei-vos. Se Deus pegasse eu num ato de pecado e me destruísse, eu já estava destruído há muito tempo, porque Deus é bom. E por ser Deus não ser bom, não significa que Ele é justo. Ele é muito justo. Todo mundo gosta de falar que Deus é luz. Verdade, Deus é luz. Ah, que Deus é amor. Verdade, Deus é amor. Que Deus, me fugiu o terceiro, Deus é luz, amor e justiça, ou justo. Verdade. Mas nós esquecemos de um princípio muito importante que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, o último versículo. Deus é fogo consumidor. Nós temos que ter isso em mente. Submeter-se à liderança do Espírito Santo, em vez de ceder aos desejos da carne. É um processo ativo de obediência que envolve ouvir a voz do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, da oração e da comunhão com os crentes. A obra da carne é tão forte,
que nenhum ser humano consegue lutar contra o pecado. Nenhum. O que a Bíblia diz? Fugir, não é isso? O que José fez com a mulher de Potifar? Gente, é óbvio que eu não estava lá. 4.000 anos atrás. Mas a gente vê, hoje em dia, você vê no celular, você passa na rua, você vê. É por isso que o homem é fraco, porque o homem vê lá vista. Mas tem cada mulher bonita, e se você não tiver controle, você peca. Se você não tiver controle, você cai. Se hoje, numa estrutura tão pervertida, tão corrupta, ainda você acha essas obras-primas, gente, Sara tinha 90 anos. E ela era cobiçada por reis. Ela era cobiçada por pessoas, pela beleza dela. Uma mulher de 90 anos ser requisitada por uma pessoa. Gente, eu não imagino, eu não tenho nem como imaginar como deveriam ser essas mulheres. Potifar, com certeza a mulher dele, ela é linda. A Bíblia não descreve a aparência dela. Não descreve. Mas se você vê hoje as mulheres da maneira que são, imagina há anos atrás. Rebeca é outra que, gente, como era bonita. Gente, nós temos que ver isso. Raquel era outra. Gente, a Bíblia descreve essas pessoas de uma beleza imensa. Ninguém tem a menor ideia como é que era a aparência delas. A Bíblia não descreve. O que levou o dilúvio? O que levou o dilúvio? Pessoas viram as filhas dos homens. Mas que bicho bom. Que coisa maravilhosa. E pecaram. Aí nasceu gigantes. Gente, se a gente não pode enfrentar o que José fez, ele não enfrentou. Ele cascou fora. Nós temos que fazer isso. Abre o celular. Viu coisa que não deveria ver? Não fica olhando. Porque se você olhar, já era. Você já era. Nós temos que ter cuidado com isso. O pecado continua mais sutil do que antes. Vamos dar sequência. João, capítulo 15, no versículo 4 e 5, ele vai tratar da videira. E essa videira, ela só pode os ramos sobreexistir ou existir se ela estiver na árvore. Se ela não sugar a seiva da árvore, ela morre. Ela morre. Nós somos mineiros. Nós gostamos muito de um churrasquinho. Está lá o carvão todo vermelho, pegando fogo. Pega um carvão, tira e põe ele do lado. O que vai acontecer com ele? Ele vai apagar. Corta um galho de árvore e põe do lado. O que vai acontecer daí 2, 3 dias? Ele está sequinho. Ele não produz, porque ele não está no ramo. E isso é uma parábola que Jesus conta, diz, tem que estar em mim. Vocês têm que estar em mim. Eu sou a fonte que jorra. Eu sou a árvore que sustenta vocês. Não adianta fazer pelas forças que vocês têm, que nós temos. Não vai adiantar. É Jesus. Somente Jesus pode nos dar essa força. Tudo isso que vimos nas definições acima só é possível se nós estivermos e permanecer na videira. Não é possível isso acontecer se o Espírito Santo não trabalhar na nossa vida. Porque a árvore é Jesus, nós somos o ramo. Os ramos têm o alimento, a seiva, se estiver firme na árvore. Essa mensagem destaca que o fruto do Espírito não é algo que o crente produz por si mesmo, mas o resultado de uma conexão com Cristo. Se nós não estivermos conectados, se nós não estivermos entrelaçados com Jesus, não vão sobreexistir. Se mesmo nós estamos entrelaçados com Jesus,
Meu Deus do céu. Miserável homem que sou. Isso quem fala é Paulo. Quem me livrará esse corpo da corrupção? Quem me livrará do pecado? Graças a Jesus. Só Ele pode fazer isso. Em Efésios 5, de 8 a 10, ali fala de... Porque o fruto é luz e justiça. Que Deus é a luz e justiça. Pode ter certeza. Com Deus, ninguém zomba. Deus, às vezes, retarda. Deus, às vezes, demora a nos dar um castigo para ver se nós arrependemos. Por que Deus não destruiu Israel ou levou para o cativeiro muitas das vezes? Ele deixava, ele mandava profeta, ele orientava profeta, volta para mim, volta para mim, volta para mim. E ele fala para a igreja hoje, volta para mim, curva, me busca, em espírito e em verdade. Ele ainda continua falando isso. E é muito interessante que muitas das vezes Deus traz um castigo com gente pior do que a gente. Quem falou isso? Não sou eu que falei isso, é Abacuque. Abacuque entra em desespero e fala, como uma nação como Babilônia, pior do que eu, pode me castigar? E Deus não responde para ele. Não responde, fica caladinho. Ele vai, vou me sentar, vou esperar a resposta para Deus. E Deus dá uma resposta para ele tremenda. O justo viverá pela fé. Não é o que eu tenho, não é o que eu faço. Da mesma forma, esses dias eu ajoelhei e falei assim, engraçado, Senhor. Nós, brasileiros, somos um covarde mesmo. Nós vivemos numa situação de corrupção, de tudo. Mas é preciso que Deus olhou para a nossa nação e não achou ninguém. Nenhuma pessoa. Eu falei, não me encaixa isso na cabeça, não me encaixa. Com 60 milhões de evangelhos, não me encaixa. É preciso que Deus traga uma nação de fora para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Aquilo que nós deveríamos fazer e não faz, é preciso que alguém de fora venha para interferir. Gente, é um absurdo isso. É um absurdo, da mesma forma que eu acho um absurdo quando uma pessoa é disciplinada na igreja e essa pessoa é revolta contra a disciplina e quer levar para juiz ímpio lá fora a causa. Gente, é um absurdo isso. Será que dentro da igreja não existe? Paulo fala isso. Uma pessoa que é sábia, não existe sequer uma pessoa que vai levar para tribunais de pessoas ímpias para resolver a causa que é discutida às vezes no conselho? Pelo amor de Deus, nós estamos longe da palavra de Deus. Voltemos para a palavra de Deus, buscamos o fruto do Espírito. Vamos lá. Nós estamos mortos no nosso delito e pecado, mas Jesus nos deu vida. Tornamos luz no Senhor, porque o fruto da luz consiste em justiça e verdade. Este fruto não apenas reflete o caráter de Deus, mas transforma na vida do discípulo. Além disso, o fruto confirma a autenticidade da fé do crente, pois uma fé genuína sempre produz resultados visíveis. Tiago 2,17. Produz resultados visíveis. Não é resultado invisíveis, não, é visível, você vê. Da mesma forma, não adianta um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um mensageiro, qualquer outro, falar, pregar no púlpito, e na hora que sai daquela porta ali para fora, ser outra pessoa. O fruto tem que ser visível, o fruto tem que ser transformador. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, pregá-la de acordo com a palavra de Deus e vivê-la. O fruto do Espírito Santo capacita o discípulo para servir a Deus, aos outros de maneira eficaz. Quais são essas atitudes? Nós devemos ter: confessar o nosso pecado e renovar o nosso compromisso com o Espírito. 1 João 1,9. Buscar crescimento espiritual por meio da palavra e oração. Salmo 1, de 1 a 3. Submeter-se à disciplina do Espírito Santo por maturidade.
Hebreus 12, 5 a 11. Esse de Hebreus 12, 5 é aquele: o pai corrige o filho que ama. Eu sempre falo isso. Deus é bom. Eu me lembro, quando eu era, não vou falar pequeno, porque pequeno continua. Quando eu era novo, gente, o que eu já apanhei do meu pai, não foi brincadeira, eu aprontava, mas aprontava. Mas não é aprontar no sentido que apronta hoje em dia. Não tinha nada de correr atrás de mulheres, não tinha nada de correr atrás de drogas, não tinha nada de correr atrás de armas, não tinha nada de invadir casa dos outros para roubar, não tinha nada disso. Era coisa de moleque mesmo. Às vezes ficava na rua até 11 horas, meia-noite, jogando bola. Eu lembro da Copa do Brasil de 70, eu estava lá na rodoviária assistindo o jogo do Brasil, era quase meia-noite, quando alguém me pegou por ele, me puxou e os lascou uns tapas em mim e me levou até em casa. Um menino de 10 anos vai estar na rua meia-noite, gente. Pergunta, eu tenho raiva do meu pai? De forma nenhuma. Eu amava meu pai, porque já não. Quem dera que eu pudesse fazer isso, a mesma coisa com meus filhos, colocar ele na linha certa, para ser homem, para ser mulher de Deus. A única coisa que faltou ao meu pai foi me ensinar a palavra de Deus. Foi a única coisa que faltou. Mas ele me deu, eu imagino que eu tenho, caráter, personalidade. Posso fazer a coisa errada? Posso. Faço. Mas eu sei que tem a palavra de Deus para me corrigir. E muitas das vezes, só Deus sabe, à noite, a cabeça que eu ponho no travesseiro e as lágrimas que eu já desci. Ninguém vê isso. Tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, para concluir, o fruto do Espírito é mais do que uma lista de virtude. Revela a identidade de quem somos em Cristo e capacita-nos para viver de maneira que glorifica a Deus, impacte o mundo. Peça diariamente ao Espírito que produz fruto em sua vida. Evite situações que alimentam a velha natureza. E pecados, desenvolva hábitos espirituais que alimentam o fruto. O que é aquilo que nos alimenta o pecado? Nós estamos vivendo numa área de geração. Minha netinha tem 1 ano e meio. Ela pega meu celular, que é dedinho dela, e já põe música. Pô, como é que pode? Como é que pode uma menina de 1 ano e meio? Eu, na minha adolescência, ou até na minha juventude, se eu quisesse ver um amigo meu, eu andava 2 quilômetros, 3 quilômetros a pé, para ir lá, na casa dele. Se eu quisesse, ou para conversar com uma pessoa, eu tinha que fazer isso, porque não tinha celular. Eu abraçava, eu corria, eu sentava, conversava com ele. Às vezes sentava na mesa, eu lembro da minha família sentada na mesa, 7, 8, 9 pessoas, um conversando, um brigando com o outro, um xingando o outro. Está tudo na mesa. Hoje senta 4 pessoas com 4 celulares, estão conversando com pessoas através de um outro estado, outra cidade, e não está conversando com o daqui, ó. Não está conversando. Hoje, o filho está lá na Inglaterra, ele pega o celular, oi filho, como é que está aí? Estou bem, graças a Deus. Desliga, vai dormir. Não sabe se o filho está lá realmente naquele lugar que ele falou. Não põe o joelho no chão para orar. Eu me lembro que as pessoas, quando eu me converti, as idosas, estavam lá na igreja ajoelhando para os filhos dela que estavam no exterior, para a Austrália, ou para os Estados Unidos, ou Canadá. E as lágrimas desciam, ela orando para Deus proteger. Quem faz isso mais hoje? Me lembro de que, na minha juventude, a revista Playboy trazia mulher, era de biquíni. Hoje, se você passa na banca, está escancarada lá de todo jeito,
tudo sem nada. E não está escondendo de criança, não está escondendo de ninguém. Está lá, escancarado na banca. Nós estamos numa imoralidade, num nível que chegamos, que o próprio Jesus fala, quando eu voltar, acharei porventura amor? Nós estamos na situação, gente. Nós estamos na situação. Irmão que não ama o próprio irmão, de sangue mesmo. Que quando morrem os pais é capaz de matar o outro por causa de herança. E isso nós vemos na mídia, adoidado isso. Nós temos que ter o fruto. É o fruto. E não as obras da carne. Paulo conclui no versículo 23, que é lá em Gálatas. Contra essas coisas, não há lei. Aí sim, você tem o caráter de Cristo. Aí sim, você tem o domínio e o controle do Espírito Santo. Aí sim, você é um varão que chegou à estatura do varão perfeito. Você tem maturidade cristã.